Estamos aqui na RP Comunicação, começando mais um Giverscast, gente. O Giverscast tem trazido vários profissionais, vários empresários, para que a gente possa falar aqui sobre network, sobre empreendedorismo, sobre uma visão de negócio, de repente, diferente da tua, e que pode contribuir muito para você na sua carreira profissional, na sua vida empresarial. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que eu tenho certeza que muitas vezes é aquele tendão de Aquiles aí da tua empresa. Ai, onde é que está o meu lucro? Ai, como é que eu faço para fazer um investimento a longo prazo? Será que eu posso fazer ele agora? Será que eu posso começar ele agora? Então, são dúvidas que muitas vezes o empresário, ele está no momento talvez de crescimento ou talvez no momento de derrocada total e não sabe. Por isso que a gente vai falar aqui de assessoria financeira, né? Aí para sua empresa. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para que quando a gente publica aqui um vídeo novo, você seja o primeiro a saber. E também lá no Instagram, gente, tem um perfil, @GiversCash. Lá tem vários recortes bacanas de vários episódios que já aconteceram aqui. Já foram vários episódios. Muita pessoa altamente gabaritada passou por aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar a nossa playlist aqui de conteúdo, viu? Para que a gente fale hoje de um assunto que é muito pertinente para a saúde financeira de qualquer empresa, indiferente do tamanho, nós estamos aqui com um especialista, Luiz Paulo da Hayek Assessoria. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Cris. Bom, então me apresentando novamente, já estive aqui antes, né? O Luiz já é sócio aqui do Giverscast, né? Legal. Se apresenta um pouquinho para nós aí, para quem ainda não te conhece, Luiz. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz, como você já falou, é Luiz Paulo. Eu sou formado em Ciências Contábeis, com pós-graduado em Liderança e Gestão de Pessoas. E a Hayek Assessoria Financeira nasceu justamente para resolver essa dor que os empresários têm, que é analisar as finanças de forma estratégica. Eu sempre gosto de explicar que existe um tripé das finanças, que geralmente os empresários confundem tudo e acham que um tem que fazer o papel do outro. Onde esse tripé é a tesouraria, que é pagar e receber conta, controlar quantos a receber, quantos a pagar. A contabilidade, que é a questão burocrática e fiscal. E a controladoria, que são as análises estratégicas, budget anual, cálculo preço de venda, análise de estoque, enfim, todas as análises mais estratégicas. Então, os empresários, eles acham que eles vão fazer a controladoria, acham que um funcionário de perfil operacional também vai fazer a controladoria, ou acham que a contabilidade vai fazer, mas não. É um equívoco completo. Você, empresário, não tem expectativa de você mesmo calcular sua folha de pagamento, né? Então, por que você tem a expectativa de que você vai fazer o seu planejamento anual financeiro? Você não vai, você sabe disso. Do mesmo jeito que você não vai fazer o cálculo da sua guia do Simples. Tem muita coisa que alguns empresários, eu não sei, talvez por um vício ao longo do tempo, né? Tem empresas aí, a gente tem em Foz uma série de empresas familiares, né? Exato. E aí, às vezes, por um processo de sucessão, não sei, ou de como essas empresas são conduzidas, muitas vezes se esquece de fazer anotações importantes. Exato. Tá tudo lá naquele papelzinho de pão ainda, muitas vezes, ou naquele caderninho, né? Uma planilha manual. Ou no básico, ou tão famoso Excel. Exato. Né? Você faz uma planilha ali do que entrou, do que saiu e pronto. Teve lucro, não teve, né? E tá certo desse jeito? Olha, a rigor não, né? E a questão, o que é mais importante da empresa ter? São profissionais especializados em cada uma dessas áreas. E geralmente o maior erro do empresário é geralmente achar que finanças é coisa do sócio, do dono, sendo que não é. O papel do dono, o papel do sócio. Quando está muito pequeno, geralmente o sócio até meio que faz tudo. Então ele cuida da venda, cuida do marketing, cuida da operação, cuida do financeiro, cuida da estratégia. Quando está pequeno, ok. Mas quando a empresa já está um pouco maior, quando já começa a chegar ali 150, 200 mil de faturamento, que ainda é uma empresa pequena, segundo o Sebrae, a empresa já precisa começar a segmentar os trabalhos. Então, já precisa de alguém para o financeiro, porque já começa a ficar muito complicado controlar receber, controlar o pagar, fazer conciliação bancária. E a movimentação financeira já não é mais tão óbvio. Já não é intuitivo. Você já não consegue fazer as coisas de cabeça. Vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor, você é um MEI. Vamos supor que você vende um produto
Você vende um único produto. Você vende essa taça aqui, ó. Você é especialista em vender essa taça. Aí você compra à vista e vende à vista. Aí você consegue fazer intuitivamente. Só que agora, comprou à vista e vendeu parcelado... Aí tá errado. Não é que tá errado. Não, você já não vai conseguir fazer análise financeira. Exato. Porque daí você vai achar que você vai fazer o cálculo de lucro. Ah, eu comprei a 100, vendi a 200, deveria ter 100 no meu caixa. Só que você vai ver, tá tudo bagunçado ali. Uma hora entra um valor, outra hora daí entra outro. E o pior, comprou parcelado, sei lá, 3, 4 vezes, vendeu, só que às vezes em 12... Ficou mais confuso ainda. Isso é um produto. Agora imagina, você com diversos produtos, cada um com um fornecedor diferente. Uns têm substituição tributária, outros têm isenção tributária. E alguns estão dentro de um segmento, de um centro de custo da empresa, outros estão em outro. Alguns têm uma equipe que faz, outros têm outro. Já era, você não vai conseguir fazer. E você sabe disso. Fica totalmente bagunçado. Exato. Daí realmente, Luiz, não tem como salvar o empresário, né, que cuida Exato. das finanças dessa forma. Mas assim, de modo geral, qual que é o erro financeiro mais comum que você vê quando você começa uma assessoria financeira dentro de uma empresa? Olha, são muitos, assim, é difícil. Vamos separar em 2 grupos. Tem o erro da gestão financeira mais operacional mesmo. E eu acho que o erro mais comum é o empresário sócio querer centralizar. Daí, primeiro, ele não entende essa divisão toda de tesouraria e de controladoria. Não tem noção dessas coisas. E ele quer centralizar nele. Tanto a tesouraria quanto a controladoria. Daí Isso na parte financeira, né? Fora a parte de venda, fora a parte de marketing, fora... Exato. Ele centraliza tudo e ele acha que ele vai ficar. Daí, no fundo, é um cara... A única coisa que ele faz é pagar as contas no desespero, não anota nada, não faz conciliação bancária, não tem controle de receber, não tem controle de pagar, porque é ele que faz tudo. Esse é o primeiro erro básico que eu vejo, mais comum. E o segundo, não é tanto do operacional do financeiro, mas é mais na gestão estratégica geral. Nisso, eu entendo que seria a pessoa ela ter margens muito baixas, por não conseguir agregar valor nos seus produtos. Então, o que eu mais vejo são empresários que eles não sabem comunicar o valor real do seu produto, não conseguem enxergar os custos invisíveis que estão nesse produto e acabam vendendo por um preço muito baixo que não cobrem os custos. E 90% das empresas que eu pego, eu consigo aumentar o preço de venda. Sim, alguns simplesmente vêm reajustando. Eu sempre falo, né? Eu dou uma dica básica, assim, para empresas da loja de comércio. Sempre que a dezena começa com 5, você pode ir para... Por exemplo, Não, sempre que a dezena começa com 1, você pode ir para 5. Sempre que começa com 5, você consegue ir para o 9. Por exemplo, o produto custa 110. Você consegue deixar 140, 150. O produto custa 120. Você consegue deixar 130, 140, 150. Porque o cara que foi lá comprou uma roupa por 110, ele paga 120, ele paga 130, ele paga 140. É só agregar valor. Não, às vezes nem precisa justificar. O cara, se ele já pagou 110, ele vai pagar 130. É diferente o cara pagar 110 para ele pagar 200. Daí ele pagar 300. Entendi. Aí já é mais Dá complicado. Um salto de centena. Exato. Agora, a mesma coisa, ele pagou 150, ele aceita pagar 160, 170, 180. Então eu olho os produtos antes de eu entrar para analisar os custos fixos, custos variáveis, se tá pagando comissão corretamente, taxa de cartão, se tem antecipação, se não tem, se tem planejamento tributário, se não tem, se custo fixo tal, se não tem. Eu já olho isso e já pode reajustar tudo isso. O consumidor nem vai perceber, ele vai continuar comprando. Isso é um ponto. Aí depois, daí isso é mais na parte de serviço. Serviço tem muita dificuldade em agregar valor sobre aquilo que realmente traz retorno pro cliente. Eu sempre dou o exemplo. Se você for ver bem, eu poderia vender assim, eu te faço 2 planilhas por mês. Mas não é isso. Eu entrego estratégia, entrego clareza, eu entrego planejamento, eu entrego a expertise dentro de mais de 100 empresas atendidas, eu entrego o lucro que você vai ter depois, entrego a certeza de estar fazendo a coisa certa, e não 2 planilhas. E preenche aí, né? Que Exato, depois aí no final do mês a gente vê se tá certo ou não. Exato, daí, sei lá, o cara é um arquiteto. Daí fala assim, não, eu te entrego um projeto. Não é um projeto que você tá entregando.
Tem até um colega nosso, né, que ele entrega. São projetos comerciais, então ele entrega o ROI, o retorno sobre aquele projeto. Exatamente. Né? Exatamente, ele dá garantia, inclusive, em cima disso. Exato. Mas você falou algo ali que é muito importante, que muitas vezes o empresário ele nem nota, ele negligencia isso daí, que é estar focado no operacional. Exato. Né? E isso realmente é um tendão de Aquiles que eu vejo realmente naquelas empresas que são familiares ou que estão naquele processo de ascensão, Exato. de crescimento. Ou de um falso crescimento também, Exato. né, Luiz? Pode acontecer, né? De a empresa achar que está num falso crescimento. E é justamente isso que eu queria comentar contigo. Tem empresas que faturam bem. Tem empresas que tá lá, que já rompeu a bolha do 100K mês, que já está no 150, que já está chegando talvez até nos 200, 300 mil de faturamento. Exato. Mas que nunca vê dinheiro no caixa. Né? Que nunca vê realmente... mas cadê minha grana? Onde é que está? Né? Se isso daí, de repente, faz sentido para você, meu amigo, presta atenção agora, porque o Luiz consegue enxergar isso muitas vezes, não é só em uma nem outra empresa, não, é quase que em todas, né, Luiz? Exato, né? exato. O que acontece, Luiz, quando esse tipo de macumba acontece aí na vida do empresário? Olha, são várias coisas. A primeira delas, mais comum, é uma coisa que chama lei de Parkinson, que é o seguinte: o trabalho administrativo ele sempre vai se diluir para todo o tempo e recursos disponíveis para ele. Então, por exemplo, você tem uma auxiliar administrativa que trabalha 40 horas por semana. Ele sempre vai estar se sentindo sobrecarregado. Aí você bota 2, o que antes fazia 1. Aí os 2 começam a fazer por 40 horas por semana também sendo sobrecarregados. Então, a sensação de sobrecarga, de pressão, de muito trabalho, ela é onipresente em toda empresa, em todos os setores, de certo modo. Então, como o empresário ele tem essa visão mais subjetiva e emocional da empresa, justamente por ter pouca análise objetiva, não analisar os custos, não ter processos bem definidos, ele tem a sensação de que está sobrecarregado. Então, ele aumenta o faturamento e fica contratando mais gente, aumenta espaço, coloca mais dinheiro no marketing. Então, isso ele acaba inflando a folha de pagamento e os custos fixos gerais sem necessidade. Justamente por essa sensação de sobrecarga que ele tem por não analisar os números da empresa com objetividade todos os meses. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu disse, é da precificação correta por não analisar alguns custos. Então, por exemplo, você começa lá, vamos supor uma empresa que está no Simples Nacional. Sua empresa é um comércio e está lá no Simples. Você começa lá com 4%. Com 0 de faturamento, R$1 de faturamento, você vai pagar 4%. Quando você está lá em 100 mil de faturamento, você já está pagando quase 10%. Porque a alíquota do Simples aumenta. Tô sabendo. Então, exato. Então, você vai lá, calcula o seu preço de venda com 4% de imposto, aí seu imposto já vai para 9, 10, só que você não reajustou esse imposto adequadamente. A mesma coisa, você fez lá a sua meta de vendas, seu vendedor. Daí você fala assim, vendendo até 50 mil é tanto, até 80 mil é tanto, até 100 mil é tanto. Como você começa a aumentar a sua carteira, e como a sua empresa cresce, naturalmente vem mais clientes, normalmente seu vendedor mais antigo enche a carteira dele, ele naturalmente começa a bater as metas de venda e ele naturalmente aumenta a comissão. Só que ele não está vendendo mais que ele é um bom vendedor, ele está vendendo mais porque a empresa cresceu, a empresa naturalmente gerou mais demanda, e ele virou um diretor de pedido mais experiente. E a meta dele não foi ajustada. A meta dele não foi ajustada. Exato. Então, o que acontece? Tem esses dois problemas. Como o custo variável, geralmente comissão, imposto, taxa de cartão, tudo isso aumenta mesmo, não tem o que fazer, e geralmente o empresário não sabe repassar. O custo do fornecedor repassa também, ele não sabe repassar. Alguém tem que pagar essa conta, né, amigão? Se você é empresário, vai ficar amortizando, vai ficar absorvendo tudo. Não, e outra, às vezes é uns erros, desculpa falar, mas é uns erros idiotas, às vezes. Por exemplo, o cara foi lá e comprou uma embalagem nova pro produto dele. Custa R$3 a embalagem. Daí ele faz o quê? Coloca R$3 a mais no produto do preço dele. Só que ele esqueceu que em cima desses R$3 que ele colocou a mais, incide imposto, incide comissão, incide taxa de cartão. Então, ele teve prejuízo. Não é só os R$3. Exato, então ele não calcula isso, entende? E daí ainda tem a margem de lucro que ele tem que ter em cima desses R$3. Entendi. Então, tem um monte de erros bobos, assim, que o empresário, por falta de análise financeira, ele não pega.
Você falou uma coisa também sobre sobrecarregar o colaborador, né? Muitas vezes é só uma questão do clima organizacional, para que ele não tenha a sensação de que... Exato. Né? Porque quando o empresário, que é a pessoa que está ali justamente para fazer a gestão, para ser seguido, ele está andando com o extintor na mão, apagando incêndio para todo lado, qual que é a sensação das pessoas que estão em volta dele, né? Exato. Então, todo mundo acaba se sentindo assim. Qual que é a solução? Vamos contratar mais pessoas. Exato. Vamos inflar mais pessoas aqui. Exato. E aí, onde que de repente você erra, né? Exato. Aí tem uma coisa também que isso foge um pouco da questão financeira, mas analisando os números a gente consegue pescar, que é a falta de processos bem definidos para as coisas. Então, geralmente por não ter processos mapeados, geralmente o empresário tem dificuldade de delegar. Então ele acaba se sobrecarregando em funções mais intuitivas. Então ele não sabe como que é um processo de compra, não sabe como é um processo de venda, não sabe qual que é o processo financeiro, o processo de produção dele, qualquer que seja, seja de marketing, seja de assessoria financeira igual a minha, seja um comércio, seja uma fábrica. Por não ter processos mapeados, ele tem dificuldade de colocar, por exemplo, uma média gestão. O que é a média gestão? É o cara que é o tático que fala. Então, o cara que ele vai coordenar a produção ali da equipe numa cozinha. É o cara que vai acompanhar para ver, tá comprando os produtos... Qual que é a projeção de hambúrguer que a gente vai vender? Então, quanto que a gente precisa tirar no congelador? Sei lá, coisa assim. Ou, enfim, ou quanto que a gente vai ter que comprar semanalmente para a gente bater as metas de venda da semana passada, da semana seguinte, quer dizer. Então, como ele não tem esse processo definido, fica tudo meio que na intuição do empresário. Eu só quero crescer, aumentar e vender mais, mas não está tudo bem estruturadinho de como que isso vai acontecer, né? Exato. Então, por exemplo, essa questão que eu falei no restaurante. Ele quer faz compras semanais. E daí, geralmente, isso fica na mão do sócio. Porque ele não confia num funcionário. Só que ele não tem definido. E é bem simples de fazer. Entendi. Porque você tem lá... Porque se você colocar as fichas técnicas bem definidas e definir a meta de faturamento... Naturalmente, você consegue automatizar uma planilha que diz quanto que tem que comprar de cada coisa. E assim, então, se você for olhar a nível organizacional, não sei se é o caso de todas as empresas, mas eu estou escutando uma reclamação muito grande de turnover, né? Da saída daquele colaborador. Se o processo está bem estruturado, quando outra pessoa entra, é justamente para preencher aquela parte do processo, né? Exato. É como se você estivesse contratando um goleiro. O que o goleiro faz? Cara, você tem que defender o gol. Exato. Né? Então, você não vai sair driblando todo mundo, vai ficar na zaga. Não. Você é goleiro. Exato. Né? Você tem essa função. Você tem essa função. Então, quando tem isso bem estruturado, tanto com cargos e processo, acredito que realmente funciona. Exato. Mas assim, Luiz, hoje o que tem arruinado? O que destrói a saúde financeira de uma empresa? Eu pontuei aqui 3 coisas. Falta de venda, margem ruim ou descontrole de despesas? Olha, eu acho que é tudo isso. Mas eu diria hoje margem ruim como pior. Porque é essas coisas que eu falei. Então, o custo variável... O que é custo variável? É o custo da venda. Então, é custo que só ocorre quando você vende. Então, imposto você tem quando vende. Comissão você tem quando vende. Taxa de cartão, só tem quando vende. Taxa de antecipação, só tem quando vende. Não deveria, mas só tem quando vende. Esses custos, eles são mais difíceis de ver. Então o que é margem? Margem é o que sobra pagando só o custo variável. Então, como esses custos variáveis são menos intuitivos de se trabalhar, normalmente o empresário acaba tendo uma margem baixa desnecessariamente. É isso que eu falei. Aumentou... Se aumentar em R$3 o custo do seu produto, quanto que você tem que aumentar seu preço de venda para cobrir esses R$3? Não é R$3. Tem toda uma questão em volta, né? Quanto que ele paga de comissão. Quanto que ele paga de comissão, quanto ele paga de imposto, quanto ele paga de comissionamento, de comissão, de imposto, de taxa de cartão. Outro custo variável, porventura, que ele pode ter ali, às vezes de royalties, por exemplo. Então, tudo depende desses fatores. Até uma entrega, se ele, dependendo de como for a negociação, entrega, né? Exato. Não, comprou R$100, a entrega é grátis. Exato. Será que, de repente, ali naquela entrega não é o teu lucro, né? Exato, também. Então, assim, o custo variável, ele é mais difícil do empresário pegar do que o custo fixo. E o empresário é menos sensível ao custo variável.
Porque ele fala assim, é variável, então se eu vender, ele tá se pagando. Uhum. Que diferente do custo fixo, que o cara fala, porra, R$ 2.000 por mês que eu vou pegar nisso aqui. Só que ele esquece que às vezes um ajuste de 2% no custo variável já dá os mesmos R$ 2.000, ele nem estoca, porque ele pensa, é 1%. Entende? Gente, daí que entra a questão. O Luiz tá trazendo um monte de coisa aqui, mas aqui no meu coração, tô doido pra falar, que é o quê? Que quanto mais você investe em marketing de qualidade, quanto mais você consegue agregar valor no teu produto, você consegue melhorar a tua margem, teu preço, né? Onde que não existe um questionamento tão forte, né? Exato. E aí você não tem esses problemas, esse tendão de Aquiles aí, que muitas vezes pode te prejudicar lá no final do mês, né? Onde que está minha margem? Onde que está meu lucro? Exato. Não é mesmo, Luiz? Exatamente. Pode concluir, Luiz. Você acha que tem mais alguma coisa aqui dentro disso que além de margem ruim, de controle de despesa, falta de venda? Igual eu falei, tudo isso interfere. Eu acho que o mais comum é a margem ruim. Porque esses outros, você está vendendo pouco, o empresário já vê e de algum modo ele já corrige. Ele corre atrás e vende. E a despesa está alta, ele consegue meio que ver. E também ele já tira. Embora eu já vi problemas em todos os fatores, né? Só que, às vezes, a despesa tem aquilo que eu falei. Às vezes ele não consegue enxergar, não consegue entender que a folha está alta, por exemplo. Não consegue entender que o custo fixo é alto demais, desnecessariamente. Tá inchado a tua folha de pagamento. Né? Só que é que às vezes também o custo fixo ele precisa antecipar o crescimento. Então, eu não sei se você tinha uma pergunta sobre isso também, mas é que também tem um erro comum das empresas, que é um pensamento muito de curto prazo e muito voltado ao lucro imediato ou ao caixa imediato. Então, vou dar uns exemplos. Até antes, eu que vou te fazer a pergunta. E é a pergunta para você que está nos assistindo. Qual que é o objetivo da gestão financeira? Para que serve a gestão financeira? Para organizar a casa e você saber para onde que você pode ir, né? O quanto que você está ganhando de fato e o quanto que, de repente, com o que você tem, você pode faturar mais, pode lucrar mais. Né? Olha, como finanças está dentro da área de humanas e não de exatas, muitas respostas a gente pode acertar como certa. Então, tá certa sua resposta, mas não é uma resposta oficial. Como gestão financeira, tem 3 horizontes de objetivos que a gente tem. O horizonte 1 é deixar... O objetivo da gestão financeira é promover fluxo de caixa livre. Então, ou seja, é fazer com que tenha mais dinheiro no caixa da empresa. Esse é o primeiro objetivo da gestão financeira, mais de curto prazo. O segundo objetivo, que é um pouco mais de longo prazo, é fazer a empresa ter lucro, que é diferente de caixa. E o terceiro horizonte é fazer a empresa ter patrimônio, é fazer ela ter valor. Então, vou dar uns exemplos. Fluxo de caixa livre é o quê? É você saber quando de prazo de parcela você vai tanto comprar quanto vender. É você saber negociar com o fornecedor o prazo de vencimento de determinada conta. É você saber no vendedor falar assim, ao invés de simplesmente da primeira pergunta do vendedor quer parcelar em quantas? É simplesmente falar, passar a chave do Pix direto. Às vezes você ficaria surpreso o quanto de venda você aumentaria se ao invés de perguntar se quer parcelar em quanto, já passasse a chave do Pix direto. Exatamente. Ou tipo, né? Então, faz assim... total sentido. Isso é o objetivo mais de curto prazo da empresa. Gerar... tem um exemplo também bacana. No cartão de débito, a taxa é menor, né? Exato. E aí você sempre escuta no supermercado, no posto de combustível, é no débito? É no débito? Exato. Né? Não, é no crédito, né? Você tem que argumentar. Então, muitas vezes está nessa linguagem. Isso aí realmente faz total diferença nisso. Né? Fica meio que subentendido, já que é daquela forma que tem ali para ser pago. Exato. Então, muitas vezes, o empresário tem essa visão só disso. E essa visão de curto prazo está atrelada do quanto ele quer tirar de dinheiro da empresa mensal para ele curtir a vida dele, para ele investir numa pessoa física. Então, como ele quer ter fluxo de caixa livre, por exemplo, às vezes ele coloca menos pessoas do que precisa e acaba tendo uma gestão financeira ruim. Ele acaba não contratando marketing com agilidade, acaba tendo uma venda limitada. Ele, por vezes, não contrata um gerente e acaba se sobrecarregando, porque ele quer ter fluxo de caixa livre ali na hora. Então, e geralmente é uma mentalidade meio mesquinha e meio tacanha do mundo. Por exemplo, daí o cara fala assim, mas eu quero ter meu salário ali de 20 mil. E daí eu não vou contratar um gerente.
Só que eu sempre gosto de dar um exemplo assim. A nossa economia, ela é globalizada. O salário mínimo, o salário médio nos Estados Unidos é $3.000. $3.000 dá quanto? 15, 18 mil reais? Essa média. Né? Então, um atendente no McDonald's nos Estados Unidos ganha 13, 18 mil reais. Então, você como empresário, tirando 20 mil reais por mês, não é muito dinheiro. Na Suíça, o salário mínimo na Suíça é 3 mil francos, que é vezes 7 dá 21 mil reais, que é o salário mínimo. Né? Então, assim, se você fica pensando muito no fluxo de caixa imediato, é uma visão de mundo meio pequena, de certo modo. A outra visão de mundo um pouco mais estendida é uma questão de lucro. Porque às vezes isso envolve, às vezes você pagar à vista para ter um desconto bem mais relevante, para daí você aumentar o seu lucro no médio prazo, por exemplo. É você reprecificar melhor os seus produtos e ter às vezes um tempo de venda mais longo, e daí de certo modo no primeiro momento você vai diminuir suas vendas, mas depois, ou melhor, vai diminuir seu recebimento no curto prazo, porque você vai demorar mais para vender, mas depois você vai ter uma venda mais sustentável. Enfim, é você contratar mais gente agora para você aumentar sua produtividade. E no primeiro momento, e daí sempre analisando, né, para você não contratar gente desnecessariamente. Então, no primeiro momento você não vai ter fluxo de caixa livre, mas no médio prazo você vai ter. E o terceiro elemento é no longo prazo. Então, só para não me delongar muito nessa resposta, é assim. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: o dinheiro da startup está na venda, não no prolabore, na retirada do sócio. Eu sei que você talvez não tenha uma startup, você tem um comércio, mas veja bem. A gente tem que pensar em governança e gestão de longo prazo para a gente ter uma empresa de 100, 200, 300 anos. E não só querer ficar tirando dinheiro da empresa para a gente ter um salário alto para o padrão brasileiro de Foz do Iguaçu, entendeu? Então, eu acho que isso é um erro, muitas vezes, do empresário, sobretudo em cidades médias, que é justamente essa mentalidade um pouco restrita com relação a esses objetivos, esses horizontes financeiros, sabe? Então, investir em governança, investir em um bom sistema tributário, em um bom regime, fazer um bom planejamento tributário, não ter que ficar sonegando, porque nenhuma empresa sustentável em 200 anos sonegando imposto. Então, assim, nenhuma empresa, ela é sustentável 100, 200, 300 anos sonegando imposto. E daí o cara que quer pensar em fluxo de caixa livre, ele faz o quê? Passa isso aqui na minha conta do PF, porque daí eu não pago imposto, daí sobra mais dinheiro para eu tirar da empresa depois. Entendeu? Isso é mentalidade agora. Mentalidade de Foz do Iguaçu. Mentalidade, nossa, 20 mil reais eu sou muito rico. Mas a longo prazo não se sustenta. Longo prazo não se sustenta. Bom, eu aprendi que a empresa tem que ser rica até que se torne realmente sustentável. E aí, dentro desse período, o dono dela, infelizmente, ele é pobre. Ele é funcionário dela. Né? Durante um período, sim. Se você hoje quer tirar 20 mil reais do teu negócio, eu penso sempre assim, né? Quanto que um gestor de um negócio igual o seu ganha lá fora? Exato. Ganha lá fora, quando eu digo, é na concorrência. Exato. Em outra empresa. Será que ele ganha 20 mil reais? Provavelmente não. Será que ele ganha no CLT 20 mil reais? Provavelmente não. Exato. Né? Então, se sua retirada está maior do que esse profissional, lá eu acredito que deve estar um pouquinho errado, né? Claro, você pode ter retiradas de lucros trimestrais, semestrais, anuais, para compensar o seu esforço, etc. E a questão a gestão financeira precisa olhar para todos esses elementos o tempo todo. Então, tem que pensar no curto prazo, sobrar dinheiro para pagar a conta amanhã, tem que pensar nisso, não pode esquecer. Tem que pensar no lucro, na estrutura, na operação da empresa e tem que pensar em gestão e governança de longo prazo. Tem que pensar nos três. Ô, Luiz, mas por que para algumas empresas vender mais não é a solução? E ainda pode piorar o prejuízo dela? É porque fluxo de caixa não é lucro. E geralmente a empresa tem prejuízo. Então, o que acontece? Aumenta o fluxo. Daí você vende mais e tem mais prejuízo. Só que daí o que acontece? Daí o cara pedala o imposto, pedala o INSS dos funcionários, que é crime, não paga o FGTS, ou tá sempre meio inadimplente com algumas coisas, antecipa cartão, só que joga o fornecedor lá pra frente, e daí o cara tá sempre pedalando. Tá sempre jogando a despesa pra frente. Só que uma hora, tudo entra meio em colapso. O cara pega empréstimo com carência. Entendi. Então, como ele tem prejuízo, só que fluxo de caixa não é lucro, e ele não tem uma DRE, e ele não consegue ver isso,
Então, o que acontece? Ele fica jogando a despesa para frente, fica fazendo dívida, tanto com banco quanto com inadimplência, para conseguir ver o fluxo, porque ele precisa ter a folha, né? Ele fala, não, eu preciso ter a folha. Preciso ter o dinheiro para pagar meu fornecedor, preciso ter dinheiro para pagar o aluguel, preciso ter dinheiro para a folha. É, tipo, a cabeça do empresário tá assim, daí, né? É isso aí, né? Então, como o cara tá pensando nisso... E daí, assim, Luiz, e o que sobrar é meu. E o que sobrar é meu, exato. Exatamente. Então, a cabeça do cara tá assim. E daí é isso. Daí ele joga o INSS pra lá, joga o FGTS, aí não paga contabilidade, não paga o marketing, aí para de fazer marketing, aí de novo pedala imposto, enfim, o Simples Nacional, ou enfim, qualquer outro imposto, dependendo do regime tributário. Então a empresa tá sempre assim. Aí por isso que, na verdade, se ela vender mais, ela tá fazendo o quê? Tá jogando mais lenha na fogueira. Só que quando ela fizer uma DRE pra ela ver o lucro dela, aí ela vai ver, sua margem tá muito baixa. Sua margem está muito baixa, seu custo fixo está muito alto, talvez você venda pouco, de fato. E quando a empresa está nessa situação, nesse olho do furacão, tem como frear? Não digo operação, porque ela precisa viver, precisa pagar funcionário, precisa honrar com seus compromissos, mas e aí? Eu preciso vender mais para ter mais lucro. Faça uma Black Friday, comece a vender mais... Eu vou estar me prejudicando. Mas e aí, qual que é a solução nesse meio do caminho, Luiz? Contratar uma assessoria financeira estratégica. É porque, assim, quando a pessoa está nesse olho do furacão, ela... vou fazer uma analogia meio absurda, mas é verdade. Pensa um dependente químico. Uhum. O cara tá lá viciado em cocaína. Tá lá no ápice da sei lá, como chama isso? Tá lá usando muita droga. No êxtase da loucura. O que você tem que fazer com esse cara? Tem que internar ele. Internar. Tem que parar. Interditar. Tem que parar. Porque daí você rompe os hábitos dele. Pra daí ele desintoxicar a cabeça. Pra depois voltar pra uma vida normal. De certo modo, com o empresário você precisa fazer a mesma coisa. Então ele tá nessa coisa. O que você precisa? Precisa de alguém que faça ele parar de pensar. Então, assim, pode ser uma assessoria financeira estratégica, pode ser algum curso de imersão com gestão. Porque, assim, na Hayek nós focamos na assessoria, nós pegamos e fazenda, mas pegamos e fazemos. Mas tem outros cursos que, de certo modo, ensinam o empresário a fazer de um jeito menos profissional, mas que também resolvem, dependendo do tamanho da operação. Tem vários tipos de imersões que ajudam o empresário para pensar. Se o cara tiver força de vontade para fazer por ele mesmo, beleza. O que geralmente não tem. Mas se tiver, ótimo. Só que você vai precisar de alguma coisa externa à empresa que faça o empresário parar para pensar e entender o que está acontecendo. Porque ele, por si só, não vai conseguir sair do rolo compressor. Entende? Eu preciso de ajuda. Exato. Tem que pegar pela mão e realmente... Exato. Né? E como que o empresário pode saber se o preço dele, se o que ele cobra realmente está ok, está viável, está certo, né? Tem muita gente que trabalha principalmente na área de serviços, que ele vai o que o concorrente dele está cobrando. O cara, para instalar um ar-condicionado, cobra 300 pila. Beleza, eu vou fazer 250 então para você. Né? Então, como que o empresário hoje sabe exatamente o preço de venda dele está certo, está muito acima do mercado? É claro que depende do quanto ele agrega de valor, né? Porque um exemplo bem bacana que eu vi aí em alguns cursos sobre marketing de diferenciação, produtos muitas vezes com a mesma qualidade vendido por preços totalmente diferentes, né? Bolsas aí da Louis Vuitton contra uma outra bolsa de couro tão boa quanto, com preços totalmente diferentes, né? Exato. Então, assim, a primeira coisa se o seu preço está errado, você vai estar vivendo nisso que a gente acabou de descrever. Vende muito, não sobra nada, está sempre empurrando as dívidas ali para frente. Então, esse é o primeiro indicador. O segundo indicador beleza, você não está fazendo inadimplência, mas também não está sobrando dinheiro. Esse é o segundo indicador. Agora, o terceiro indicador, de fato, também é a concorrência. Então, você vê se o seu preço está muito... Você se comparar com os concorrentes também é uma forma de você saber o seu preço. O que acontece? Vamos pensar assim. São dois fatores básicos que influem no preço de venda de um produto. O primeiro é a oferta e demanda. E o segundo é a qualidade do diferencial competitivo. Então,
querendo ou não, se tem muita oferta, naturalmente diminui-se o preço para atender aquela demanda que é limitada. Se tem muita demanda e tem pouca oferta, naturalmente o preço sobe. Porque vai ser um leilão dentro daquilo, porque não tem produto suficiente para todo mundo, então a gente vai vender o mais caro possível. Então, isso é o primeiro ponto. Quando tem muita demanda e muita oferta, os preços tentam se equiparar. Quando a gente está nesse cenário, aí você tem que dizer melhor o seu diferencial competitivo. Então, esse é um primeiro ponto. Aí tá fugindo um pouco de finanças, né? Mas, por exemplo, curso de inglês. Curso de inglês é assim, tem uma porrada. Um monte. Senão vira commodity, né? Virou commodity. Internet. É isso, commodity. Então, só que tem alguns que são mais caros e vendem mesmo assim. Por quê? É verdade. E aí? Mas eu gosto um exemplo que eu gosto, embora seja relativamente clichê, eu gosto do iPhone e do Xiaomi. Porque a gente vai numa sala com várias pessoas com o mesmo poder aquisitivo, uma tá com o Xiaomi, uma tá com o iPhone. A que comprou o Xiaomi poderia ter comprado o iPhone. Mas por que a outra parcelou em 20 vezes um iPhone e a outra quis um Xiaomi? Por que o mesmo produto com o dobro do preço, ou melhor, produtos equivalentes, um com o dobro do preço do que o outro, atingiram o mesmo, não vou dizer a mesma pessoa, mas a mesma faixa social. O mesmo público, né? de poder aquisitivo. Exato. Então, isso é de se pensar. Então, isso é uma coisa. Agora, se tem muita oferta, se tem muita demanda e pouca oferta, o que a gente tem que analisar é se você está conseguindo comunicar o retorno. Isso aí mais para serviço, tá? Você tem que... A maioria dos serviços, eles têm dificuldade de comunicar a transformação que eles geram de verdade. Entende? Então, é aquilo que a gente falou lá no começo. Geralmente, o serviço, ele normalmente foca no que ele faz e não na solução da dor. Então, eu fico lá falando, eu te faço uma... No meu caso, por exemplo, eu posso ficar falando, eu faço uma DRE, eu faço uma DFC, eu faço um orçamento, faço isso, faço aquilo. Só que eu não vendo isso. Eu vendo o quê? Eu falo, olha, você vende muito, não vê dinheiro, você não consegue pagar suas dívidas, você não sabe se o seu preço de venda é correto, o seu estoque só aumenta o tempo todo. Você não tem governança, você não consegue sair do operacional. Eu vendo essas soluções. Então, quando eu consigo comunicar essas soluções, é muito mais fácil para eu justificar o preço. Até porque eu consigo dizer o retorno que ele vai ter com aquilo. Entendi. Entende? Então, não sei se eu respondi, eu dei uma devagada, mas... Não, mas eu acho que ficou claro ao ponto de que, Exato. Principalmente ali para a questão de prestador de serviço, né? Entregar também o que você... A solução, né? Qual que é o problema que você resolve, amigão? Exato, né? exato. Tem algumas empresas que está passando por aquele processo de ascensão, muitas vezes ilusório. Começou a vender mais, talvez é um problema vender mais, Exato. né? Aí ele já quer investir mais, ele já quer contratar mais funcionários. Até onde que isso daí é saudável e quando que isso aí de fato é uma armadilha, Luiz? Quando que ele mesmo cai dentro da própria pegadinha dele? De vender mais ser uma solução? Não, assim, qual é o momento que a empresa deveria pensar em contratar mais colaboradores ou sim. investir mais, né? Bom, a primeira coisa é que tudo a gente tem que bater. A primeira coisa é analisar os números da empresa com certeza. E, geralmente, as empresas, elas fazem isso sem olhar os próprios números, de fato. Então, se você não tem seus números com clareza, geralmente vai ser um tiro no pé. Porque você não vai saber o impacto que aquilo vai ter na sua lucratividade. Você não tem noção exata do quanto que aquilo vai aumentar a sua rentabilidade, porque você nem sabe qual é a sua rentabilidade, como você sabe o quanto que aquilo vai aumentar de fato. Então, esse é o primeiro elemento. A segunda questão é o empresário ele tem uma visão mais clara de longo prazo do que ele quer. E saber, você está contratando alguém para pagar incêndio no curto prazo ou você está contratando alguém para criar um processo estruturado de longo prazo? Porque às vezes você está contratando alguém para suprir uma lacuna de uma operação que não é lucrativa. Veja, empresas de serviços têm esse problema. Então, você já vende num preço barato demais, o seu processo de produção já é demorado,
E daí você contrata mais alguém para um modelo de negócio que não funciona. Uhum. Entende? Eu só quero colocar mais gasolina naquilo que está me matando. Exato, exatamente. Então esse é um problema maior. Só que quando você tem mais claro o seu modelo de negócio e você sabe se ele é lucrativo realmente, Uhum. é mais fácil você ver onde que aquele investimento, onde aquele colaborador se encaixa. Sendo que, na verdade, as pessoas contratam pensando no horizonte 1. Uhum. Lembra que eu falei que é fluxo de caixa livre? Mas não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que contratar pensando em lucro e em governança. Entendi. Mas tem que pensar no fluxo de caixa livre também. Uhum. Nunca pode perder... É aquilo, né? Temos que ter os pés no chão e a cabeça no cosmos. Uhum. A gente não pode perder nenhum dos dois em nenhum momento. Porque sempre que a gente perder um deles, ou a gente fica excessivamente no presente, toma muitas decisões com base em ansiedade, com base em medo, com base em desespero. E se a gente só tem a cabeça no cosmos, você acaba não tendo dinheiro em caixa muitas vezes. Porque realmente você tem que saber se você pode fazer aquilo agora ou não. Exatamente. Se você não está dando um passo maior que a perna, você tem que saber o passo a passo das coisas. E a cada investimento, né? Tocando Exato. no âmbito do investimento aqui, eu falo por mim, porque aqui a gente tem equipamentos que tem valores agregados, vamos dizer assim, né? São caros. Se eu comprar hoje uma câmera, ela vai me custar a média de 15 a 20 mil reais. Em quanto tempo que eu vou tirar esse lucro, né? Exato. Será que eu tô numa pegada onde que eu posso comprar e dentro do mês que vem, ou no máximo 2, 3 meses, eu já vou pagar ela? Então, Exato. muitas vezes é uma conta que o empresário não faz, né? Exato. Tanto para contratar pessoas como para investir em estrutura ou equipamentos, né? Exatamente. Ô Luiz, e quando eu consigo enxergar qual que é o sinal ali que eu consigo ver que a empresa está crescendo, mas para o lado errado, né? Tem sinais também quando você está evoluindo, mas não para para um bom futuro? Olha, o primeiro sinal de que a empresa ela está evoluindo para o lado errado é aquilo que a gente já falou. Vende muito, não vê dinheiro. Esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal é que o sócio ele nunca consegue sair da operação. Então, quanto mais a empresa cresce, mais ele fica assoberbado. Porque o sócio, ele tem que... Quanto mais a empresa cresce, menos papel operacional ele tem que fazer. Então, ou seja, eu, por exemplo, sou assessor financeiro. Dentro do nosso produto, a gente faz lá o fechamento dos clientes, pega as informações, elabora DRE, elabora DFC, elabora as análises e faz uma reunião para apresentar. Hoje, eu sempre... No começo, eu fazia 100%. Eu ia atrás do cliente, eu pegava as informações, batia o caixa dele, elaborava o DRE, elaborava o DFC, fazia as análises, apresentava para o sócio. Hoje, eu só faço análise e apresento para o sócio. Eu já não preciso ir lá, pegar as informações, conferir o caixa, tal. Então, eu já tirei uma parte da operação de mim. Entendi. Só que eu tenho que sair tudo. Por exemplo, a última entrega do meu produto é a reunião com o sócio. Até isso eu tenho que parar de fazer. O que não significa que eu vou parar de trabalhar. Só que o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo treinamento de novos consultores. Tanto de forma direta, fazendo esse treinamento, quanto treinamentos assim, coletivos, né, para vários, né? Eu tenho que estar focado no processo seletivo, eu vou ter que estar focado na cultura organizacional. O empresário ele tem que entender que ele deixa de ser funcionário da empresa dele para realmente atuar como um empresário. Exato. E o que o empresário faz? É justamente gestão do negócio dele, é saber contratar, é saber comprar, muitas vezes, se for produto ou venda, né? Isso ainda, o comprar e o vender, pode ser que não é nem gestão, é tático, né? Exato. É tático, porque ele tem que ter alguém ali que faça essa parte de compras para ele. Exato. Né? É relacionamento. Exato. Estratégico. Como eu vou vender mais? Exato. Como eu vou qualificar meu time de venda? Exato. E assim sucessivamente, né, Luiz? O empresário ele precisa caminhar para essa gestão, para isso. Muitas vezes também, às vezes o cara quer dar um passo maior que a perna. Então, igual eu falei, pensar no curto prazo no fluxo de caixa livre. Então, muitas vezes, o cara cabe, às vezes, o empresário fazer uma parte operacional ainda para gerar mais fluxo de caixa, para no médio prazo ele conseguir fazer um investimento maior, qualquer que seja. Então, você vai começar fazendo tudo. E
E, por exemplo, a parte tática, às vezes demora para o empresário sair, principalmente, por exemplo, comércio. Uma parte tática, por exemplo, de loja de roupa. Escolher as roupas que você vai vender. Muitas vezes vai demorar para o empresário sair disso. Né? Só que você não vai poder, o empresário não vai poder ficar lá lançando coisa no sistema. Exatamente. Você vai fazer a compra, vai chegar e você vai passar para uma pessoa lá lançar, que daí já é mais operacional. Entende? Então, o empresário ele precisa dosar isso, e para ele conseguir dosar, ele tem que ter os números claros. Exato. Né? Exatamente. Ô Luiz, o que eu sei que agora talvez é a hora de você vender o teu peixe, né? Mas assim, tem empresas que estão no mercado já há um bom tempo, que eu consegui alcançar meus 10, meus 15 anos de empresa, que eu nunca precisei de assessoria financeira, e não vai ser agora que eu vou precisar também. O que você diria para as empresas que pensam dessa forma, que acham que não precisa de uma assessoria de gestão financeira? Olha, embora você tenha dito a hora de vender meu peixe, mas eu penso assim, eu não tento convencer. Se o cara acha que ele não tem que ter, então ele tem que ter mesmo. Se a pessoa ela não vê importância da pessoa ter os números claros, se ela não vê importância de ter uma profissionalização da gestão e da governança, ele não é meu cliente, ele não tem que estar na Hayek. Então, nós divulgamos os conteúdos, dizemos a importância das coisas, das análises, promovemos cursos, palestras, para elevar o nível de consciência dos empresários, para eles já verem importância e buscarem a gente. Então, eu não tento convencer ninguém sobre se é importante ou não fazer isso. Isso é óbvio que é importante. Como que o cara não vê importância de que ele precisa analisar a lucratividade da empresa, analisar a operação, analisar o impacto como um todo de investimento? Se o cara não vê importância disso, sinto muito. Infelizmente. E outra, tem uma coisa assim, se o cara, ele não vê... porque assim, qual que é o problema, na minha opinião, da maioria... não vou dizer na maioria, mas de grande parte dos empresários, né? Sobretudo no interior do Brasil, enfim. É uma mentalidade, muitas vezes, ainda interiorana. Então, geralmente é um negócio familiar, que o negócio ele foi criado porque não existe empresa, não tem, a pessoa não consegue seguir um plano de carreira. Ele faz o quê? Vou vender alguma coisa aqui qualquer. E daí ele monta uma empresa que funciona, porque assim, tem pessoas, não tem concorrência, qualquer coisa que ele vender, ele vai dar certo. Então não tem loja de roupa, ele abriu uma loja de roupa, é lógico que ele vai vender roupa, não tem ninguém. Não tem ninguém. Exato, então qualquer coisa que ele fizer vai meio que dar certo. Então, beleza. E daí as coisas vão dando certo aos poucos. Mas o que acontece? Agora, primeiro, o sistema financeiro do Brasil está cada vez mais complexo, está cada vez mais fácil de você tomar crédito, de você parcelar as coisas. E as pessoas não estão conseguindo mais fazer a gestão financeira porque está ficando complicado demais. Esse é o primeiro ponto. E agora, como o processo de vendas está ficando mais complexo, porque o consumidor, em geral, está ficando mais educado, o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, está ficando alto, então as empresas estão tendo mais dificuldade de vender, consequentemente, elas estão tendo mais dificuldade de pagar as contas como um todo. Porque vender é mais difícil, vender é mais caro, então isso está impactando a lucratividade dela e ela não consegue mais entender o porquê. Então, naturalmente, os empresários eles estão tendo mais consciência disso. Entendi. Agora, tem uma coisa que é o seguinte. Eu entendo que a gente está passando por uma revolução lenta. Eu vou fazer um paralelo. Há 10 anos, 2015, foi quando o Thiago Nigro fez lá o primeiro vídeo dele. Há 10 anos era muito difícil você achar informação de qualidade sobre o mercado financeiro de pessoa física. Então, como poupar, como investir na bolsa, em renda fixa, etc. Hoje, qualquer pesquisa que você faz rápido tem um monte de informação de qualidade, didática, acessível. Agora, a gente está passando por essa mesma revolução em termos empresariais. Porque hoje você pesquisa como fazer a gestão financeira de uma empresa, como calcular o preço de venda, você acha um monte de vídeo ruim do Sebrae. Entende? Então, agora as coisas estão melhorando. Então, agora já tem o G4, só que o G4 ainda é muito geral. Tem o Flávio Augusto lá, que faz um monte de treinamento também. Então, já está melhorando essa parte. Então, como um todo, as empresas brasileiras estão procurando se profissionalizar. Então, naturalmente... Então, por isso que eu não busco muito esclarecer importância. Porque o cara, naturalmente, ele vai perceber a importância disso. Ou ele percebe, ou infelizmente ele também, ao longo do tempo, ele não vai se perpetuar. Exato. Porque tem muitas empresas, provavelmente do segmento daquela que não se interessa, se interessando que vai engolir o mercado dele, entendeu?
Porque hoje, infelizmente, infelizmente não, eu diria que graças a Deus, né? O conhecimento, ele tem ganhado de muitas coisas aí, né? Tem um Exato. cara que é um bom vendedor. Não, eu sou um vendedor perdigueiro, eu vou abrir a minha empresa porque eu sei Exato. vender e tal. Cara, eu não tenho dúvida que você sabe vender, não tenho dúvida que o negócio para você sempre prosperou, mas foi no negócio de outro Exato. que fazia gestão. Uhum. Agora, você vender, você fazer gestão, você ter essa inteligência financeira para que as coisas aconteçam, Exato. ele não é bem por aí, né? Exato. E aí que acontece uma coisa que a gente vem vendo acontecendo, que é porque que algumas empresas faturam alto e há anos continuam estagnadas, né? Por que você acha que isso acontece, Luiz? É o que a gente vem falando. Então, Uhum. é justamente essa falta de governança e falta de clareza do modelo de negócio Uhum. que ela tem. Quando você sabe o que você vende, mas você não sabe o quanto você quer ganhar, Exato. ou a curto, a médio, a longo prazo, muitas vezes até sem meta para isso, né? Infelizmente, qualquer lugar daí tá bom, né? Exato. Então, a falta de gestão, de governança, de planejamento de longo prazo. Mas o que eu vejo é muita falta de clareza do modelo de negócio também. Uhum. Eu gosto de dar um exemplo, é o que eu estava vendo esses dias, do Flávio Augusto, né? Que ele tá mais famoso agora, parece. Ele tá falando da Wizard. Não, da Wizard não, da WhatsApp. O WhatsApp. Isso. Que ele abriu e, sei lá, cada 45 dias abriu uma unidade nova. E eu tava vendo ele falando que, por exemplo, que no começo ele cometia um erro que era o seguinte, ele vendia a mensalidade e dava o material de graça. Só que o imposto sobre serviço, em geral, é muito maior sobre o que produto. Então, era muito mais inteligente para ele ser uma editora que vende o material e dá a mensalidade gratuita. Entendi. Então, ele tá fazendo uma besteira... tá fazendo uma besteira ali, tributária. Mas veja, ele tinha um modelo de negócio com uma margem muito alta. Pega a maioria dos comércios, eles têm um modelo de negócio com uma margem baixa. E pequenos erros impactam muito. No caso dele, deu certo vender pra caramba porque tinha uma margem alta. Então, ele podia errar mais. Coisa que geralmente comércio, sobretudo os que não tem... Pega a maioria dos comércios que... Você vai numa... Quem é de Foz? Uma Vila Portes da vida. Quem é de São Paulo? Uma 25 de março. Uma Santa Efigênia, pra quem é de São Paulo ali. Tem uma porrada de loja... Ali no Brás, por exemplo, vende loja de roupa. Tem 1 milhão de lojas vendendo a mesma coisa. Não tem diferenciação. É uma margem baixa. Um pequeno erro tem um grande impacto. Agora, se você tem um modelo de negócio que a sua margem já é alta, aí você pode errar mais. Então, vou dar um exemplo. Eu atendo, por exemplo, uma empresa que ela vende semijoias. Só que ela faz as semijoias. Ela é fábrica. Ela fabrica e vende. Só que ela tem um processo de produção bem enxuto e tal. Ela fabrica a R$5 e vende a 70, 80. Uau. Entende? Então, ela pode cometer vários erros. Só que como é um negócio com uma margem muito alta, esses erros não impactam tanto. Né? Perdi lá 10%. Tá legal. Tá? É ruim, mas veja, não mata o negócio. Não mata o negócio. Agora, você pega uma loja de roupa que vende as mesmas marcas que todo mundo, não pode vender mais caro, porque vender a mesma coisa do concorrente, o cara literalmente vai do lado. Igual nas lojas do Brás, por exemplo. O cara trabalha ali apertado. Então, qualquer erro que ele toma tem um grande impacto. E assim, hoje, qual que é o primeiro passo que você diria que uma empresa ela tem que dar hoje para que ela possa ali começar a ter resultado a partir de amanhã? Eu sei que não, mas no menor curto espaço de tempo possível. Olha, depende muito, mas no geral, empresas que têm problema na clareza dos números o primeiro passo é ter uma boa tesouraria. O que significa? Tem um bom sistema que o cara vai conseguir fazer uma boa conciliação bancária. O que é conciliação bancária? Tudo que está no banco está no sistema, classificado bonitinho, e o saldo tem que bater. Então, você tem que abrir o seu sistema e os saldos bancários do sistema tem que ser o mesmo do saldo bancário do banco. Só que no sistema, no banco, é um extrato louco lá. Enquanto no sistema tem que estar classificado cada uma das contas. Você tem que ter isso, porque a controladoria não vai funcionar sem isso. Entendi.
Então, você tem que ter esse tripé. E parar de misturar pessoa física com jurídica, pelo amor de Deus. O que é seu, o que é da empresa é da empresa. Eu acho tosco eu ter que falar isso, mas não faz isso. Então, beleza. Então, ok, tem que parar de misturar pessoa física e ter uma boa tesouraria. E depois que tem a boa tesouraria, aí você procura uma assessoria financeira estratégica ou algum curso de gestão financeira. Né? Mas sem a tesouraria, você vai ficar... Você não vai conseguir gerar informação de qualidade. O perfil do Luiz é praticamente um curso de educação financeira. Mas hoje você teria algum assim para recomendar? Um curso de gestão financeira? Isso. Que os empresários poderiam começar para ter um olhar diferente. Pô, eu preciso olhar isso aí em 2026. Tem um curso da G4, que é bom, sobre finanças, e tem o curso do Lázaro do Carmo também. Bacana. Eu diria que para olhar esses dois perfis, os dois são bons, assim. Luiz, 2026 está chegando e várias empresas aí não sabem nem como que vai viver o primeiro semestre do ano que vem. Ou não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Não sabe como que vai viver o primeiro semestre de 2026. Quando eu falo isso, não é viver de casa e tudo mais, é como que está a saúde financeira da própria empresa. Não sabe como é que vai estar nos primeiros 6 meses. Quiçá dezembro de 2026, como é que vai estar? Tem um planejamento claro, não tem um orçamento, não foi feito em 2025. O que você diria para essas empresas que sequer olhou para isso em 2025 e que precisa dar uma atenção especial para 2026 ser um ano diferente? E se existe, de fato, aquela virada de chave que grandes gurus falam, você precisa virar a chave. Eu sei que muitas vezes pode ser uma questão de mentalidade, né? Mas, assim, e se for também, que mude essa chave da mentalidade, mas o que de fato, qual é a ação concreta que essas empresas precisam fazer para que elas iniciem 2026 de um jeito novo e que comecem, quiçá lá, 2027 de um jeito totalmente diferente do que terminou 2025. Olha, são milhares de coisas, né? De ação concreta e tudo depende do gargalo da empresa. O primeiro elemento mais importante, eu vejo que é a educação mesmo, sabe? Então, o empresário, ele estudar o máximo possível e estudar principalmente com base em pessoas que já passaram por aquilo e ampliar o nível de networking dele com empresários com outro nível de maturidade. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Claro que às vezes é difícil a pessoa fazer isso em 2026, mas eu junto com o grupo, a gente fez uma viagem para a Europa com o objetivo de ampliar a visão de mundo mesmo. Então a gente foi para a Suíça, foi para a França, foi para a Holanda, para a Alemanha, a gente viu várias coisas para ver outro nível de sociedade, por exemplo. Isso ajuda a ver, por exemplo, o quão pequena é muitas vezes a nossa mentalidade no interior do Brasil, por exemplo, para quem está em Foz do Iguaçu. E até muitas vezes para quem está em São Paulo, ali no seu bairro, ali. Então, dei um exemplo mais extremo de educação, né? Então, foi uma viagem que a gente passou mais de 3 anos organizando. Beleza. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto de ver uns vídeos meio extremos também, por exemplo, do pessoal da G4 mesmo, que a empresa cresceu muito grande, ver a história do Grupo Primo, ver a história do próprio Flávio Augusto, ver a história do Lázaro do Carmo, porque eles mostram assim, por exemplo, o Lázaro do Carmo que pegou a Jequiti, sei lá, faturando 5 milhões no ano, começou faturando 5 milhões no ano e terminou faturando 50 milhões no ano. Nossa. Aí você passa assim, nossa, mas se ele pegou 5 milhões e terminou faturando 50 milhões, o que é uma empresa está faturando 1 milhão no ano e para 5 milhões? É pouco. Exatamente. Então, de certo modo, quanto mais você conseguir ampliar a sua cabeça, mais você vai se dessensibilizar para números maiores. E mais você vai se esclarecer da importância de você mexer ter mais profissionalismo. Porque eu acho que a maior dificuldade dos empresários, em geral, é ele viver num círculo social muito pequeno que não desafie ele. É romper a bolha, né, Luiz? É romper a bolha. Então eu vejo que isso que é o mais importante. Então, em termos de mentalidade, né? Claro, isso não é tão prático do ponto de vista da gestão financeira, especificamente, né?
Da gestão financeira que eu já falei. Você vai lá, faz uma boa tesouraria e vem atrás de uma assessoria financeira estratégica ou de um curso. Mas agora, de ponto de vista mais amplo, então tem que investir mais em educação. Os empresários têm que estudar mais, têm que ler mais, têm que fazer mais cursos, têm que conviver mais, têm que ampliar a cabeça. Porque, no fundo, quem vai tomar decisões estratégicas é você por um bom tempo. Então, quanto mais inteligente você for, mais assertivo você vai ser dentro da sua empresa. Exatamente. Né? E, mas eu não quero aprender mais porque eu vou perder as minhas essências. Eu costumo dizer assim, Luiz, a pessoa ela tem que saber, ela tem que ter a humildade de sentar no meio-fio para conversar com o mendigo e ter a nobreza em sentar em grandes reinados para conversar com grandes líderes. Exato. E no meio de tudo isso, ela ter a humildade para saber de fato quem ela é. O teu conhecimento ele pode mudar a forma como você vive, mas ele não muda a sua essência se realmente você aprendeu de verdade. Não, muito pelo contrário, né? Porque, por exemplo, se você não tem vocabulário para expressar suas opiniões, a sua essência é uma ameba. Por exemplo, você pega uma pessoa que passou por um processo na infância que ela não conseguiu desenvolver a linguagem, ela vive uma pessoa, um vegetal. Exato. Então, assim, quanto mais conhecimento você tiver, mais a sua essência vai transparecer, não o contrário, né? Exatamente. Então, quanto mais você ampliar seu dicionário cerebral, seu vocabulário, o seu conhecimento de mundo, melhor você vai conseguir fazer a gestão da sua empresa. Claro, com objetividade também, mas eu vejo que esse é o principal, porque às vezes o empresário ele é muito tocador de obra e pouco intelectual, dependendo do caso. Maravilha, ótima analogia. Então, melhorar essa questão intelectual vai ajudar como um todo. Então, eu diria que é isso. Para 2026, estude mais. Bacana. Eu vou falar para você que, assim, 2025 foi um ano onde que eu não estudei tanto, né? E eu senti uma grande diferença em relação aos anos que eu mais cresci como empresário. Que foram lá 2020, né? 2020 todo mundo estudou muito, né? 2020, querendo ou não, para a área do marketing, a gente cresceu dentro da pandemia. Então, 2021, 2023 foram realmente ali anos que eu tive uma ascensão pessoal e profissional. Exato. 2024, 2025 eu já não estudei tanto. Não que eu não tenha crescido, né? Quanto empresa falando. Mas você vê o que... Eu vi assim que, eu poderia ter crescido mais. E aí, você trazendo essa clareza agora para mim, é realmente, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais a outros conhecimentos, né? Ter rompido a bolha, né? 2023 eu fiz Empretec, foi muito bom, né? Vários outros cursos antes que eu havia feito disso também. Mas, enfim, eu acredito fielmente nessa analogia. Quanto mais você estuda e quanto mais você conhece do mundo, né? Se você tiver a oportunidade, inclusive, de ter a experiência que o Luiz teve, de pegar um grupo de amigos, ou você com a família, e viajar, conhecer outras culturas, realmente você volta, né? Às vezes até dentro do próprio Brasil. Às vezes num país do lado aqui, talvez Paraguai e Argentina. Mas você sair um pouquinho, dar 2 passos para trás, para você conseguir enxergar para uma outra ótica o teu próprio negócio, né? E aí, eu sou dono de uma loja de calçados. E aí, como que as lojas de calçados se comportam e trabalham em outros países, em outras cidades, né? Às vezes você é de Foz do Iguaçu, vai para São Paulo, começa por aí, né? Exato. Vai para vai para o Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, em grandes capitais, enfim. Bem então isso. Pode começar por aí. Luiz, muito obrigado pela tua presença, pela aula que você deu aqui para nós hoje em questão de gestão financeira. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, a sua rede social também, para que as pessoas possam te seguir e conversar um pouquinho mais contigo por lá. Bom, então, se você gostou desse podcast, siga a gente, é hayek.assessoria. E nosso site é hayekfinanças.com.br. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente também. Isso. Não esquece, gente, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí com o maior número de empresários que você sabe que vai prosperar em 2026, se tiver uma assessoria financeira de qualidade, uma gestão inteligente dentro do processo de finanças aí da empresa, né? Fica aqui o meu grande abraço a todos, um obrigado por ficarem até aqui esse episódio conosco e aguardo vocês no próximo episódio. Valeu, Luiz!